Bom, hoje nós temos o prazer de apresentar para vocês o professor George Rutherford, que é professor de epidemiologia da Universidade da Califórnia, São Francisco, especializado na área de epidemiologia da AIDS. Ele vai nos fazer uma palestra nos colocando como anda a epidemia de AIDS no mundo. Ele tem bastante experiência em países africanos, além da América do Norte. Tem visitado países, feito orientações e publicado artigos científicos nessa área. Então, o professor George vai fazer uma apresentação e depois nós vamos abrir a palavra para o debate com o público. Professor George, é um prazer. Muito obrigado. Bom dia, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês neste dia triste no Brasil e no Porto Alegre. Vou discutir hoje o sujeito do HIV e AIDS no mundo. Vou concentrar principalmente sobre os aspectos da AIDS na África, mas quero... Não funciona. Momento. Não funciona. Oh, desculpa. Ok. Mas quero inicialmente dar uma sobrevista do problema de doenças infecciosas no mundo, o papel da AIDS entre essas doenças. Em 2001, dos 56 milhões de mortes no mundo, quase 26% foram causados por doenças infecciosas. Próximo. Okay. Estas 6 doenças causam mais que 85% de todas as mortalidade atribuível a doenças infecciosas no mundo: infecções respiratórias, HIV/AIDS, doenças diarreias, TB, malária. Desculpa, né? O meu computadora americana não gosta na ortografia portuguesa. Malária e sarampo. O risco de mortalidade destas infecções é diferente, dependente na idade. Por exemplo, na faixa amarela, se pode ver que essas infecções respiratórias, doenças diarreias, malária, sarampo, são riscos principais para crianças que têm abaixo de 5 anos. Tá? Mas para adultos, adolescentes e crianças mais velhas, o risco é elevado para HIV/AIDS, tuberculose e também para as infecções respiratórias. Seguinte. Okay. A Organização Mundial de Saúde publicou recentemente um volume sobre o Global Burden of Disease, a carga global de doenças, que utiliza uma medição, se diz DALY, D-A-L-Y, que são os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, em inglês Disability Adjusted Life Years. Aqui se pode ver as 10 causas principais de DALYs, de falha de DALYs, no mundo. As condições perinatais, infecções respiratórias, doença cardíaca isquêmica, doença cerebrovascular, HIV/AIDS, doenças diarreicas, depressão unipolar, malária, doença obstrutiva, pulmonar crônica e tuberculose. Então, 1, 2,
3, 4, 5 destes são doenças infecciosas. E esta medida inclui morbididade e mortalidade. Ok? Seguinte. Ok? As causas principais de morte na África são diferentes. Dos 10 causas principais na África, 8 são infecciosas. Vocês podem ver aqui HIV/AIDS, infecções respiratórias, malária, doenças diarreicas, sarampo, tuberculose, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 destas causas são infecciosas. E estes dados eram do ano 2000. E o número de mortes da AIDS, causado por AIDS, tinha aumentado até 2000. Seguinte, por favor. Ok. Aqui são números da Organização Mundial da Saúde. Okay? O número de pessoas vivendo com HIV em total, ao fim de 2006, é de quase de 40 milhões de pessoas no mundo. Okay? Aproximadamente 5% são crianças menor que 15 anos. Para 2005, temos estimações de novos casos por infecção por HIV. No 2005, havia mais ou menos 4 milhões de casos novos. Mais ou menos 7% destes eram em crianças. E o número de mortes da AIDS em 2005 era quase 3 milhões. Você pode ver que a epidemia vai aumentar porque há uma diferença entre o número de mortes e o número de casos novos. O seguinte, por favor. Aqui são os casos, sumário da epidemiologia da HIV/AIDS no mundo por continente ou por área do mundo. A grande maioria de casos são de África subsaariana, com mais ou menos 25 milhões de casos lá. Uma incidência de quase 3 milhões de casos novos, uma prevalência em adultos de quase 6%. Okay? 2 milhões de mortes atribuíveis a AIDS. A área segunda mais afetada é a Ásia do Sul e Sudeste, com quase 8 milhões de casos, a prevalência em adultos de 0,6%. Aqui na América Latina, temos 1,7 milhões de casos, com uma prevalência em adultos de 0,5%, que é mais ou menos o mesmo como os Estados Unidos. Okay? As outras áreas afetadas notáveis são a Europa do Leste e a Ásia Central, que tem quase 2 milhões de casos, mas eles têm uma incidência elevada em comparação às outras áreas, com quase 300 mil casos novos em 2006, a prevalência em adultos de 0,9%. A infecção nestes países é principalmente em usuários de drogas endominosas. Okay? Próximo, por favor. Na África, esta é a minha mapa favorita, é do National Geographic, o jornal famoso científico. Okay? Cada de estes quadros representa 10 mil
pessoas vivendo com HIV e AIDS em 2003. Aqui estamos aqui no Brasil com um número impressionante de casos, nos Estados Unidos também, mas acho que é interessante que o número de casos em Zimbábue, okay, é o mesmo como em Canadá, os Estados Unidos e México combinados. Okay? O número de casos em Lesotho, um país muito pequeno, é mais ou menos o mesmo como Europa Oeste. Okay? E o número de casos em Sudáfrica é mais ou menos o mesmo como todas as Américas. A epidemia é concentrada principalmente no sul da África. Okay? Próxima, por favor. Sou um pediatra, preciso falar umas palavras sobre crianças. Há uma má distribuição de casos em crianças também no mundo, com 91% de todas as crianças com HIV na África subsaariana. Você pode ver aqui. Próximo. Seguinte, por favor. Ok. E 91% de todas as mortes por AIDS em crianças foram na África subsaariana neste ano. Seguinte, por favor. 90% das infecções incidentes por HIV em crianças ocorrem na África subsaariana em 2006 também. Seguinte, por favor. Em resumo, de 12 mil infecções novas por HIV diariamente em 2006, mais que 95% ocorreram em países de baixa e média renda. Okay? Quase 1.500 ocorreram em crianças menos de 15 anos e quase 10.500 ocorreram em pessoas de 15 até 49 anos, das quais quase 50% são mulheres e 40% são jovens de 15 a 24 anos. Esta epidemia é uma epidemia de pessoas adolescentes e adultos jovens. Okay? Próximo, por favor. Em crianças, há um total de 2,3 milhões de casos, mais que 500 mil infecções novas, quase 4 mil mortes por AIDS em 2006. Seguinte, por favor. O futuro da AIDS é complicado. Existe uma grande possibilidade que a epidemia vai aumentar e disseminar em África especialmente, mas também em outros países, em Europa Central, em China, em Índia, em uns países importantes. Okay? Todos os países são importantes, mas os países grandes. Okay? Estas estimativas são do famoso, se vocês pensam que o National Geographic é um jornal importante medical, estas estimativas são do Instituto famoso de modelando epidemiológica, o CIA, dos Estados Unidos. E são estimativas da CIA. São estimativas de baixa e alta estimativas do número de casos da AIDS em 5 países em 2010, com uma aumentação rápida em Nigéria, em Etiópia, em Rússia, em Índia, okay, e em China. Estas predições agora em 2007 são mais ou menos corretas. Okay. Seguinte, por favor. Atrás. Okay.
Eu quero cambiar o meu enfoque à África. Quero perguntar o que há de novo em HIV/AIDS na África. Okay? Tem 4 pontos aqui. A epidemia continua a crescer no sul e leste da África. Existe um potencial para grande disseminação na Etiópia e Nigéria. Nigéria é o país maior, com a maior população da África. Agora é a causa principal de morte na África. A terapia antirretroviral está mais disponível na África e Ásia por Fundo Mundial. Existem novas tecnologias de prevenção que estão sendo avaliados, incluindo microcidas vaginais, diafragmas, circuncisão, terapia antirretroviral, mas o papel do controle de DST não é muito convincente. Okay? E existem várias iniciativas de política e mecanismos de financiamento, especialmente para antirretrovirais, pode-se demonstrar seus efeitos. Okay? Aqui é a prevalência do HIV na África subsaariana ao fim de 2001, é mais ou menos o mesmo agora, com uma concentração grande aqui no sul. São os países de Zâmbia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, Sudáfrica, Lesotho e Swaziland. Todos estes países têm uma prevalência em adultos de mais que 20%. Okay. Imagine. Okay. A maioria de pacientes internos nos hospitais tem HIV. 1/5 de todos os gestantes tem HIV. A maioria de mortes são causadas por HIV/AIDS. Cidades como a cidade de Francistown, aqui em Botsuana, tem uma prevalência em adultos de quase 40%. Os números são enormes. Seguinte, por favor. Aqui são um outro com as estimativas globais de prevalência. Vocês podem ver também esta concentração no sul da África. Mas com outros países na África Leste e África Oeste, Ghana, aqui, acho que é Côte d'Ivoire, e outros aqui, com epidemias impressionantes. Okay? Seguinte, por favor. O problema na África é crescimento rápido, especialmente no sul da África. É crescimento rápido entre o década de 1990. Aqui são um gráfico que mostra a prevalência do HIV entre mulheres grávidas em Sul-África de 1990 a 2001. Você pode ver que a prevalência aumentou mais ou menos 1% até 25% nesta década. Okay? Próximo. Se examinarmos as idades de infecção em mulheres, tipicamente as mulheres são infectadas no período de adolescência. Okay? Aqui em uma cidade de Kisumu, que está no lado do Lago Victoria, no oeste de Quênia, é a terceira cidade de Quênia. Você pode ver que com cada ano de idade, a prevalência do HIV aumenta mais ou menos por 10% por ano. E o número infectado
de 17 a 19 anos de meninas é mais ou menos o nível de adultos. Para rapazes, para homens, este fenômeno ocorre entre 25 e 30 anos, tipicamente. Há um espaço entre as idades femininas e as idades masculinas. Próximo, por favor. Qual é o efeito este nível de infecção com um vírus letal? Aqui são o pirâmide de idade, age pyramid, não sei como se diz em português exatamente, de Botsuana. Aqui são a predição sem HIV para a distribuição por sexo e idade deste país. O Botsuana é um país rico em África. Eles têm o mesmo produto, gross national product, qualquer, uma medida econômica, como Croácia, como Eslovênia, como países europeus, okay? Porque onde eles têm todos os diamantes no mundo. Okay? Aqui são a distribuição por idade e sexo. Em 2020, estimativa, mas aqui em azul escura é a estrutura populacional estimada em 2020 com HIV. Em demografia se diz o efeito de chimney, is that right? The chimney effect. Você pode ver o falho, o pedido da população de crianças a causa da AIDS que são mortes e a causa da AIDS que não são nascidos. Okay? Pode ver o efeito aqui na população adulta também. Próximo, por favor. Eu acho que o mais impressionante é as modificações na esperança de vida em países africanos. Okay? Aqui temos 3 países: Botsuana, um país rico; Sudáfrica, um país rico; Zimbábue, um país quase rico. Em 1950, okay, a esperança de vida foi quase 45 anos. A nascimento. Mas pode ver aqui a inflexão destas linhas. Aqui, agora em Zimbábue, em Sudáfrica, retornamos mais ou menos a nível de 2050. Em Botsuana, a esperança de vida nascimento é mais ou menos 36 anos. Em Zimbábue é mais ou menos 43 anos. É um efeito impressionante, causado somente, acho que, por AIDS. Aqui são outros países com epidemias limitadas, Madagascar, Senegal, Mali, e eles continuam a ter uma aumentação na sobrevivência, na essência, praticamente, do HIV. Seguinte, por favor. Okay. Quais intervenções temos para prevenir a transmissão sexual do HIV? O meu governo adora esta intervenção. Se diz ABC, que em inglês abstinence, be faithful, seja fé. Eu uso como senha, ok? Mas em realidade esta intervenção é retardar a idade do primeiro intercurso, especialmente entre meninas,
limitar o número de parceiros ocasionais, de usar camisinhas, especialmente com parceiros ocasionais, é fazer melhores decisões sobre sexo. Mas há complicações, existe um papel de drogas, especialmente na África, de álcool, existe um fenômeno que vocês têm aqui também, de desinibição. Okay? O papel da educação é muito importante, especialmente para meninas. Okay? A taxa do HIV em meninas que tinham completado a educação, sua educação secundária é muito mais baixo, é menor que meninos que saem da escola aos 15 anos, aos 16 anos. Mas existem realidades econômicas. Educação na África não é livre, precisa pagar para uniformes, para tuition, há uns custos associados com a educação. Quando ambos os pais são mortos por causa da AIDS, as meninas de 15 anos com irmãos pequenos não têm muitas oportunidades para completar a sua educação. Próxima, por favor. Ok? Mas existem umas histórias de sucesso aqui em Uganda, um país com uma epidemia horrível em 88, 90, 91. Há uma diminuição da prevalência entre mulheres grávidas neste período. É uma pergunta científica: qual foi a causa desta diminuição? Foi relacionada à epidemia, às dinâmicas da epidemia naturais, ou foi causado por câmbios em comportamentos, uma diminuição de incidência do HIV? Seguinte, por favor. Okay? Estes dados são um pouco complicados e vai ser impossível explicar em português, mas vou tentar. Aqui são os dados da Uganda, ok? Da Kampala, a cidade principal da Uganda. Vocês podem ver aqui o nível de infecção entre mulheres grávidas, quase 30%. E aqui são dados em Uganda rural, ok? E vamos examinar um outro país que é dinâmicos com estrutura social semelhante a Uganda, Zâmbia. Okay? Na Zâmbia, eles têm o mesmo crescimento do nível de HIV entre grávidas, gestantes, que é mais ou menos o mesmo como Uganda. Mas aqui, você pode ver que a nível de prevalência continua a mais ou menos, a um nível de mais ou menos 30%. Okay? Okay? Esta é na cidade principal de Zâmbia, que se diz Lusaka. Okay? Existem outras cidades na Zâmbia, eles têm um nível mais ou menos o mesmo como Lusaka. Em Zâmbia rural, também há pouco diminuição do nível da infecção, mas não é o mesmo como a diminuição na Uganda. E concluímos, se a diminuição da prevalência do HIV fosse relacionada ao declínio da mortalidade com a duração da epidemia, as dinâmicas naturais, espera-se declínios semelhantes nos países vizinhos, que não ocorrerá. Seguinte, por favor. Ok? E também existem diferenças entre comportamentos de risco.
Aqui em Uganda, okay, sexo com parceiros ocasionais no ano passado, você pode ver, são em reverso, aqui é 89 e aqui é 95, ok? Uma diminuição de quase 50% a 19%, ok? Mas nos outros países, Malawi 96, Zâmbia 95, Quênia 98, a nível é mais ou menos o mesmo como Uganda, 89. Okay? Para mulheres, os níveis aqui nestes 3 países são os mesmos como Uganda em 89, mas existe também uma diminuição nesta taxa entre mulheres. Okay? O declínio em sexo com parceiros casuais, ocasionais, em Uganda até 89 distingue Uganda dos outros países. Okay? Mas o uso de camisinhas é semelhante ao dos países de comparação. Você pode ver aqui, Uganda 95 e os outros 3 países são mais ou menos semelhantes. Okay? E concluímos que a evidência disponível sugere que os declínios do HIV em Uganda sejam relacionados a modificações nos comportamentos e, em particular, a redução do número de parceiros casuais. Okay? Próxima, por favor. Quais foram os fatores para o sucesso do Uganda? Principalmente foi um declínio no número de parceiros sexuais ocasionais. Também, eu não mostrei esses dados, foi um aumento da idade para o primeiro intercurso das meninas, de 15 anos, mais ou menos a 17 anos. Okay? Existem outras causas secundárias, aumento do uso de camisinhas com parceiros ocasionais e aumento do uso de camisinhas com parceiros fixos, esposos. Okay? Mas existem também causas contribuintes. É uma abertura política impressionante em Uganda, conhecimento amplo e pessoal do HIV/AIDS e sua prevenção entre a população. Quase todos os adultos em Uganda conhecem uma pessoa com AIDS ou que tinha morrido por causa da AIDS. Também na Uganda há uma baixa ocorrência de DST. Okay? Próxima. Ok. Quero revistar brevemente a evidência para intervenções biomédicas para prevenir a transmissão sexual do HIV. Temos várias intervenções comportamentais, mas há um grande enfoque agora em intervenções biomédicas. São controle de DST, o teste de aconselhamento voluntário, métodos de barreiras, como camisinhas, diafragmas, microcidas vaginais, circuncisão em homens, terapia antirretroviral e, ultimamente, vacinas. Eu posso dizer agora que um ensaio com o uso de diafragmas foi publicado semana passada. Os resultados, os desfechos deste estudo foram que não existe um efeito de prevenção com o uso de diafragmas. Também, os ensaios de microcidas vaginais têm resultados semelhantes e não temos uma microcida vaginal que funciona bem para a prevenção. Okay? Em contraste, foram publicados no ano passado 3 ensaios do uso de circuncisão masculino
para prevenir a aquisição do HIV, e todos estes 3 foram sucessos. Okay? Seguinte, por favor. Okay? Uma das coisas em qual eu tenho interesse é o papel de antirretrovirais na prevenção do HIV. Sabemos que antirretrovirais podem prevenir a transmissão perinatal. Tá? Usamos, sem evidência, o HIV para prevenir a transmissão ocupacional, okay? Mas o papel de antirretrovirais na prevenção de transmissão sexual é mais obscura. Okay? Este é um estudo em Rakai, em o oeste de Uganda. E o estudo da Rakai foi um estudo grande, com muitos objetivos, e é um estudo muito complicado. Mas um dos estudos, subestudos do Rakai, era um estudo observacional, não experimental, mas observacional, sobre a transmissão, o risco de transmissão do HIV por uma função de carga viral em parceiros infectados. Pois eles tiveram couples, uma mulher e um homem, okay? Parceiros, couples, discordantes. Um é infectado, um foi infectado, o outro não foi infectado, okay? E eles medem o nível de carga viral em pessoa infectada. E você pode ver, com uma aumentação na carga viral, a taxa de transmissão aumenta também. Okay? Quando tem menos de 400 cópias por mililitro, o risco é 0. Okay? Quando tem mais que 50 mil cópias por mililitro, o risco é elevado. É mais ou menos o mesmo para a transmissão de um homem infectado a uma mulher não infectada, como a uma mulher infectada a um homem não infectado. Okay? So, sabemos de estudos observacionais sem antirretrovirais que a carga viral do parceiro é relacionada ao risco de transmissão. O seguinte, por favor. Okay? O professor Gray, do Imperial College em Londres, que é um modeler famoso, que adora, stochastic stimulations e outras técnicas estatísticas, construiu uns modelos sobre o efeito de antirretrovirais na transmissão. A primeira condição, tratamentos de 75% da população infectada com antirretrovirais, utilizando os critérios de tratamento dos Estados Unidos, resultará num declínio de 10% do tamanho da população infectada por HIV em 20 anos. Now, é ok, mas não é perfeito. Okay? Em contraste, imunização de 75% da população com uma vacina com uma eficácia de 50%, resultará num declínio de 70% da população infectada em 20 anos. Mas não existe esta vacina. Mas quando combinamos os dois, tratamento de 75% com antirretrovirais e imunização, resultarão num declínio de 85% no tamanho da população infectada. Mas o ponto é que
quando os antirretrovirais terá efeito nos dinâmicos de transmissão, não será um efeito enorme. Okay? E precisamos uma vacina para impactar a população, a prevalência, a população infectada. Próximo. Ok. A coisa nova, a intervenção nova, é circuncisão masculina. Okay? Existem anteriormente muitos estudos observacionais que buscaram que existe uma relação entre circuncisão masculina e o risco de infecção. Homens circuncisados têm um risco baixo da transmissão em comparação com homens não circuncisados. Okay? Mas a proteção não é universal. Okay? Porque estes estudos observacionais foram confusados por papel de religião islâmica, okay? Enquanto todos os homens são circuncisados. Okay? Conduzimos 3 ensaios controlados, randomizados, de circuncisão masculina. E esses são os resultados do primeiro do Sul-África. Okay? Este ensaio incluiu 3.724 homens não infectados destas idades na província de Gauteng, perto de Johannesburg. O grupo de intervenção, circuncisão no início do estudo, o grupo de controle oferecida circuncisão ao final do ensaio. Okay? O ensaio foi terminado na etapa de análise intermediária com uma média de seguimento de 18 meses. E foram 20 infecções incidentes no grupo de intervenção e 49 infecções incidentes no grupo de controle para um risco relativo de 0,4 com este intervalo de confiança. A redução do risco ajustado foi de 601%. E os resultados foram confirmados em 2 outros ensaios este ano, em Uganda e Quênia. E agora há um grande enfoque na África em populações que não têm circuncisão tradicional para oferecer circuncisão aos homens adolescentes e adultos jovens. Okay? O impacto total ao nível da população não é claro agora. É possível que homens circuncisados vão cambiar seus comportamentos sexuais, porque eles agora têm a vacina contra a HIV. É uma aumentação ao nível de risco vão cancelar o efeito protetivo de circuncisão. Não sabemos agora, é uma pergunta aberta na ciência. Next. Ok? O que sabemos é o tratamento salva vidas. Ok? Aqui se pode ver mortes por AIDS na Europa a causa do HEART e, ao mesmo tempo, mortes por AIDS na África. Okay? E a lacuna aqui, a gap, está aumentando. Okay? Próxima, por favor. Ok? Existem várias iniciativas para endereçar esta lacuna. O Fundo Global para a Luta contra a AIDS, TB e a Malária, existe uma iniciativa da OMS no meu país. Temos uma iniciativa bilateral, se diz PEPFAR. Vocês aqui no Brasil têm
apoio, tem programas de apoio bilaterais com o mundo lusofônico, principalmente em Angola e Moçambique. Mas existem várias iniciativas políticas. Quero mostrar uns slides sobre o Fundo Global, por favor. O Fundo Global é uma fundação com doadores múltiplos, é uma parte, quase, do Banco Mundial. Tem mais que tem um foco não somente na AIDS, mas também na tuberculose e na malária. Okay? Tem programas, múltiplos programas em mais que 100 países. Tem quase 9 bilhões de dólares em promessas dos seus doadores. Okay? Okay. O próximo, por favor. Okay. Você pode ver aqui os países com fundos do Fundo Global e não sei por que o Brasil não tem. Okay. Próximo, por favor. Ok, aqui são as... foi ronda 4, desculpa. Agora você pode ver o nível de financiamento em total. Okay? Você pode ver uma concentração aqui em África e aqui em Ásia também. Para a China, o enfoque é ambos, AIDS e tuberculose. Aqui em estes países tem um enfoque em malária também, com o uso de insecticide-treated bed nets, redes tratados por inseticidas, redes de cama. Okay. O próximo, por favor. Por doença, você pode ver a distribuição de fundos por região, por tipo de orçamento. 50% são para produtos e drogas, e aqui 11% para infraestrutura e equipamento e para recursos humanos. Okay? Próximo, por favor. O OMS tem uma iniciativa de 3x5. Eles querem dar terapia antirretroviral a 3 milhões de pessoas em países em desenvolvimento ao fim de 2005. Ao início desta iniciativa, foi estimado que existem 6 milhões de pessoas infectadas que precisam de antirretrovirais. Okay? O Dr. Lee, que morreu o ano passado, o diretor-geral do OMS, diz a falta de acesso à terapia antirretroviral é uma emergência global para entregar terapia antirretroviral a milhões que a necessitam. Devemos mudar o nosso modo de pensar e de agir. O próximo, por favor. Nos Estados Unidos, temos esta iniciativa com 15 bilhões de dólares para um período de 5 anos que foi replicado, não, that's not right, que foi renovado, renewed, este ano. E temos 15 países de foco com as exceções de Guiana, Haiti e Vietnã, todos são na África. Temos um fundo novo de 30 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. Okay. E sabemos da experiência do Brasil que programas de tratamento de antirretrovirais podem ser efetados. Aqui no Brasil se pode ver a taxa de mortalidade a causa da AIDS, que está diminuindo com a aumentação da disponibilidade do ART. Ok? All right.
No meu grupo, tentamos medir o efeito do antirretrovirais em países africanos. Em Botsuana, que são uns dos nossos dados, você pode ver aqui, neste grupo etário, que há uma diminuição do nível das mortes, diminuição das mortes coincidente com a disponibilidade do HIV neste grupo nas 30, neste grupo aqui nas 40 e neste grupo aqui nos 20. Okay? O seguinte, também podemos ver um efeito nas neonatais e crianças jovens no mesmo período. O seguinte, por favor. Acho que não vai discutir isso. O seguinte, por favor. Este é o final. A AIDS no mundo agora é uma epidemia séria. É uma epidemia que ainda está disseminando, especialmente na África e nos países da Europa Leste e Ásia Central, o sul da Ásia e o sudeste da Ásia. Existem programas bilaterais, multilaterais para assistir, para apoiar estes países com prevenção, com programas novos de prevenção e com programas novos de tratamento com antirretrovirais. Acho que ainda precisamos uma vacina, mas na ausência de uma vacina temos uma variedade de intervenções disponíveis que podemos utilizar. Camisinhas, educação feminina, antirretrovirais, circuncisão masculina, especialmente na África, todos estes têm um papel. Mas acho que o nosso foco agora precisa ser na distribuição de antirretrovirais, de drogas antirretrovirais. E eu acho que a disponibilidade e o uso de antirretrovirais entre pessoas infectadas terá um efeito profundo na incidência do HIV. Pois, muito obrigado para a sua atenção. Obrigado. Eu quero lhe parabenizar pela excelente apresentação. Eu gostaria de oferecer para o público alguns minutos para responder perguntas. O senhor gostaria de sentar?